Nós estamos estudando a primeira parte, o primeiro discurso de Moisés no livro do Deuteronômio. Ontem nós estudamos o capítulo 1 e eu disse para vocês que o capítulo 2 e 3, eles caminham muito na lógica do capítulo 1. Primeiro, não sei se todo mundo aqui tem acompanhado, se teve a oportunidade de acompanhar em casa, o mês da Bíblia, o mês de setembro que nós estamos. A igreja no Brasil está propondo que a gente estude, conheça um pouco mais de perto, aprofunde o conhecimento e colha frutos espirituais do livro do Deuteronômio. E aí eu tive a oportunidade, já essa é a quarta vez, é o quarto momento que a gente tira um tempinho para falar do livro do Deuteronômio. Então eu falei um pouquinho da história do livro do Deuteronômio, dizendo que ele faz parte do primeiro grupo de livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. Ele é o quinto livro do grupo do Pentateuco. Ele corresponde a um discurso que Moisés faz pertinho da morte dele, quando Moisés soube, já próximo à entrada na Terra Prometida, que ele não ia entrar na Terra Prometida. Moisés caminhou por 40 anos com o povo no deserto e toda aquela turma que começou a caminhar com Moisés no deserto morreu ao longo do caminho. 40 anos era muito tempo. Então, o que Moisés tinha diante dele era uma população de israelitas muito jovens, muito jovens. E a preocupação de Moisés é: eu não vou entrar com eles na Terra Prometida. Será que essa turma vai guardar nossas tradições, a experiência de Deus que nós fizemos no Egito, na travessia do mar, todo o caminho que a gente fez nesses 40 anos no deserto? Será que eles vão ter isso presente? Será que isso está firme no coração deles? Será que eles terão condição de caminhar sem alguém que tenha sido, assim, testemunha de tudo aquilo que aconteceu e possa lembrá-los a todo momento disso? Então, Moisés compõe um grande discurso no alto do monte, já avistando a Terra Prometida. E esse discurso é dirigido aos mais jovens. O discurso de Moisés, ele é dividido em três discursos, mas a gente divide em geral em 4 grandes partes. E nós estamos estudando o primeiro discurso, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Só um minutinho para eu tomar uma aguinha. Do capítulo 1 ao capítulo 4. Esse grupo tem o nome de Devarim, que significa estas são as palavras. E ele tem um objetivo, esses 4 primeiros capítulos. Moisés senta os mais novos para dizer: vou contar para vocês como foi que tudo aconteceu. Senta a turma e no primeiro discurso de Moisés ele conta toda a história, desde a saída do Egito até aquele lugar em que eles estavam naquele momento. Então ele fez questão de recuperar passo a passo. Ontem nós vimos no primeiro capítulo, que a gente fez a leitura, como foram as primeiras conquistas, os primeiros avanços, os primeiros anos de caminhada depois que saíram do Egito. O segundo capítulo e o terceiro capítulo, eles narram basicamente 2 grandes batalhas, 2 grandes conquistas no caminho do povo de Deus, a saída do Egito até a posse da Terra Prometida. A primeira foi contra Og, que era o rei de Bazã, dominava várias cidades daquela região, e aí ali então o povo de Deus venceu e dominou Og e as cidades. Está no segundo capítulo. E o terceiro capítulo fala das batalhas empreendidas pelo povo de Deus na área dos amorreus, né? Que era Seom, o rei amorreu. Então a primeira parte com Og em Bazã, a segunda com Seom, o rei amorreu. Isso está no segundo capítulo e no terceiro capítulo. E o quarto capítulo é quando, depois de contar toda essa história, Moisés faz assim uma espécie de: contada toda essa história, eu quero que vocês guardem no coração o seguinte, entenderam? Sabe quando a gente conta uma historinha e diz assim, moral da história, não é isso? O quarto capítulo tem um pouco esse teor de,
então, moral da história, em síntese, não esqueçam isto. É o 4º capítulo, é o final desse primeiro discurso. É um discurso que a gente chama de introdução histórica, recordação histórica, anamnese histórica, né? Então, por exemplo, o primeiro versículo do capítulo 4 é assim, ó: e agora, ó Israel, ouve, Shema, ouve as leis e os preceitos que hoje vou ensinar-vos. Coloque-os em prática para que vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então Moisés vai recordar os mandamentos, os 10 mandamentos. Depois de contar toda a história para chegar até ali, ele então reafirma os mandamentos. Em síntese, assim, desses mandamentos, Moisés insiste muito na idolatria, porque esse foi um problema que o povo de Deus teve no caminho. Lembra que construíram um bezerro de ouro? Lembram disso? Esse foi um grande problema na relação de Deus com o povo no caminho, a construção do bezerro de ouro. Então Moisés insiste muito na idolatria, não trocar o amor do nosso Deus por um Deus qualquer, por um falso Deus, por um bezerro de ouro, coisas desse tipo, né? Então, em síntese, todo o capítulo 4 é uma espécie de recordação, moral da história, depois de contar toda a história. E Moisés adverte e chama atenção, sobretudo, para a idolatria. Eu entendo a preocupação de Moisés. Por quê? Porque os judeus eram, os israelitas, o único povo daquela região que era monoteísta, acreditava em um único Deus. Todos os outros povos com os quais Israel teve contato eram politeístas, adoravam diversos deuses, então, deuses da fecundidade, deuses da riqueza, E isso era um desafio para a fé. Então Moisés já estava preparando para o que eles iam encontrar lá. Vocês vão encontrar muitos desafios no que diz respeito à idolatria. Mantenham firme a fé no Deus uno e único. De alguma forma, Moisés então reconta toda a história exatamente para que ela sirva como uma espécie de remédio contra a idolatria. Olha, Deus fez tudo isso por nós. Não troquem Deus por qualquer bobagemzinha, por qualquer coisa pouca, por qualquer coisa pequena. Tem um trechinho lá na frente que tem uma imagem bonita que fala assim, ó, que Deus é um Deus ciumento. Acho bacana isso, né? Vamos dizer que Moisés diz, ó, não troquem o Senhor por outro Deus, porque o nosso Deus é um Deus ciumento. E ele fez uma aliança conosco e disse, serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Então, não quebrem essa aliança, porque o Deus de Israel é ciumento. Eu acho bonita essa imagem. Claro que não é aquele ciúme doido, cheirando, olhando a roupa, fio de cabelo, não é desse ciúme que eu estou falando não, né? Eu estou falando daquele ciúme, né, de cioso, de quem ama o seu povo e quer ser amado pelo seu povo. Então, essa imagem que Moisés mostra ali. Não sei se eu vou passar um pouquinho, se eu achar, é possível que são 40 e tantos versículos. Ó, no versículo 7 tem assim, ó, haverá com efeito nação tão grande, cujos deuses estejam tão próximos de si, como está o Senhor nosso Deus próximo de nós, cada vez que o invocamos? Entenderam? Qual é a grande nação que tem mandamentos e preceitos tão justos como esta lei que vos apresento hoje? Guarda-te, pois, a ti mesmo, cuida de nunca esquecer o que viste com os teus olhos, para que isso não saia jamais do teu coração enquanto viveres. Antes, ensina isto aos teus filhos e aos teus netos. Bonito, não? Preocupação de que mais à frente, descer um pouquinho mais, 11, 12... Deixa eu ver se eu acho ali o que eu quero achar.
Aqui, ó, 29, versículo 29. Então procurarás o Senhor teu Deus e o encontrarás, contanto que o busques de todo o teu coração e de toda a tua alma. Acho bonito, né? Um pouco mais. 33. Houve porventura um povo como tu que tem ouvido a voz de Deus falando no meio do fogo sem perder a vida? A sarça ardente, né? O Senhor falando com Moisés da sarça ardente. Desceu um pouco. Aqui, ó, 39. Sabe, pois, e grava em teu coração que o Senhor é Deus, e não há outro lá em cima no céu, nem embaixo na terra. Bonito, né? Observa as leis e seus mandamentos que hoje prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos. Isso aí. Muito bem. Acho que deu. Foi bacana direitinho. Deu para entender direitinho? Amanhã eu vou postar nos nossos grupos a leitura, a narração inteira dos 4 capítulos. Vou colocar capítulo 1, eu vou botar o link. Quem quiser ouvir o capítulo todo, na voz do Cid Moreira, vou botar. O pessoal antigo lembra do Cid Moreira, né? O pessoal mais novo não lembra. Que aí tem o 1º capítulo, o 2º capítulo, o 3º capítulo e o 4º capítulo. Às vezes a gente está fazendo uma comida, varrendo uma casa, ajeitando alguma coisa, ou está no ônibus, ou está, né? E aí a gente bota um fonezinho e escuta, e aí vai relembrando aquilo que nós falamos sobre esse primeiro bloco aí, dos 4 primeiros capítulos do livro do Deuteronômio. Agradeço a paciência de vocês, para a gente ficar um tempinho mais aqui, né? Na semana que vem nós vamos estudar o 2º bloco, né? Estudamos hoje, essa semana, 1ª do mês de setembro, o 1º bloco, que é o primeiro sermão de Moisés. Aí amanhã, semana que vem, vamos estudar o 2º sermão. Vamos acompanhar com alegria nossa procissão e o nosso canto das ofertas.